Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para falar de mais uma coisa. Vamos falar hoje de livro. Nós vamos falar hoje do Cemitério. É um livro de Stephen King, um livro velho de Stephen King, mas é um livro muito bom. Esse livro do Stephen King, ele foi escrito nos anos 80 e é um livro muito legal porque ele nos leva a vários raciocínios, a vários pensamentos. A história conta a vida de um escritor, um médico, na verdade, ele é um médico que foi mudar para uma cidadezinha do interior com a esposa e 2 filhos. Lá, ele conhece um casal e esse casal começa a conversar com ele sobre as lendas da cidade. E nessas lendas, tem uma que é muito interessante, que fala de um cemitério de bichos. É um cemitério que tem nas proximidades da rodovia aonde esse casal foi morar. E todos os animais que morrem, as crianças levam para esse cemitério de bichos. E aí, esse casal conta várias histórias para esse médico, né, sobre os bichos que foram levados para esse cemitério de animais. O cemitério fica numa colina, né? E ele tem que subir essa colina, eles têm que subir essa colina para poder levar os bichos para serem enterrados. E esse médico, ele fica muito interessado pelo cemitério de animais. E aí ele tem 2 filhos, e a esposa. E ele resolve levar os filhos para conhecer esse cemitério. Aí ele vai com esse casal, que na verdade é um casal de idosos, são 2 velhinhos que moram na cidade a vida toda. Esses 2 velhinhos moram na cidade a vida toda. E esses velhinhos levam esse casal para poder conhecer esse cemitério de bichos. Chegando lá, eles veem um monte de lápides, um monte de terra, né, de terrenos onde os animais são enterrados, e tem lá escrito o nome da coelha. Tem uma coelha chamada Cláudia. Cláudia, 2 anos de vida. Tem lá David, que é o nome de um cachorro, 8 anos de vida. Tem o nome de um touro, Armstrong, 12 anos de vida. E ele fica impressionado com isso. No entanto, um certo dia, o gato que o casal tinha, porque esse médico tinha um gato, esse gato acaba falecendo. Aí, o que acontece? Temos um problema. O gato é muito querido pela filha do casal. E a menina fica muito triste com a morte desse gato. Aí o que o senhorzinho, amigo desse médico, faz? É que ele fez amizade. A essa altura, depois de tanto tomar cerveja, de tanto estar junto, esse médico vira muito amigo desse senhorzinho. Esse senhorzinho fala: sua filha gostava muito desse gato? Ela falava: sim. Ele fala: nossa, ela adorava esse gato, minha filha amava esse gato. Aí ele fala: vamos mais para frente no cemitério de animais então. Eles levam o gato para enterrar no cemitério de bichos. Só que o velhinho fala: vamos mais para frente. Aí lá na frente, o velhinho conta um monte de história do passado, um monte de lenda que aconteceu. E aí o que acontece? Depois do velhinho contar todas essas histórias para o médico, eles enterram o gato no lugar. Quando o médico chega na casa dele, o gato voltou. O gato volta para a casa dele. Aí ele fica eufórico, ele fala: puxa vida, o gato volta, então os animais voltam se você enterrar nessa determinada parte do cemitério. E aí as coisas começam a acontecer. O gato, ele já não volta como ele era, aquele gato dócil, aquele gato manso, bonito, aquele gato, sabe, fofo, que todo gato é fofo, né? Todo mundo acha gato fofo, né? Então, esse gato, ele volta agressivo, ele volta diferente, ele volta muito estranho. Tem uma parte, inclusive, na ceia de Natal, que o médico vai lá para a rua e vê o gato comendo um animal enorme, e o gato está destroçando o animal, está comendo o animal mesmo.
E o interessante é que a filha do casal já não gosta tanto assim desse gato como gostava quando ele voltou da sepultura. E o que acontece em seguida? O filho do médico morre. O médico não pensa duas vezes. Depois do funeral, tudo, o que ele faz? Ele vai, retira o filho do túmulo e leva para esse cemitério. E aí existe toda uma aventura que ele passa, porque ele tem que entrar no cemitério, o cemitério tá vazio, o cemitério está fechado, ele tem que escalar o cemitério, ele tem que entrar lá de qualquer jeito. E aí tem toda uma sequência de fatos para ele poder entrar nesse cemitério, para retirar o filho morto e levar para o cemitério dos bichos. Mas ele, horas e horas tentando, ele acaba conseguindo retirar esse filho de lá. E aí ele leva para o cemitério de animais. E ele vai até aquela parte bem longínqua lá do cemitério, que é bem depois da colina. Ele vai até lá e aí ele enterra o filho e volta para casa dele. Só que chegando na casa dele, ele tem a mulher e a filha para poder dar um jeito, porque como que ele vai explicar para a mulher e para a filha que esse filho deles podem voltar? Como eu disse no início, o casal tem 2 filhos, uma menina de uns 5 anos e um bebê de aproximadamente 2 anos. Aí ele dá um jeito para a esposa e para a filha ir para a casa do sogro. Aliás, ele tem uma rixa tão grande com esse sogro dele, meu Deus do céu. Eles são brigados, porque na época que ele fazia faculdade, o sogro não queria que ele se casasse com a filha, né? Aí ele oferece dinheiro, oferece uma grana enorme pro médico, né? Que ainda não era médico, na verdade. Oferece uma grana enorme pro médico para ele não casar com a filha. E aí ele fica extremamente ofendido, porque ele sabe que tem condições de sustentar a namorada e futura esposa, no caso. Então, o que acontece? Ele é muito brigado com esses sogros, mas enfim, ele manda a esposa e a filha para casa do sogro. E aí, ele volta e recupera o filho. O filho, ele enterrou o filho primeiro, depois ele vai. A hora que ele chega na casa dele, está o filho. Só que o filho volta extremamente agressivo. O filho volta andando, falando, como nos clássicos de terror mesmo. O filho volta dessa forma, extremamente agressivo, bravo. Tanto é que quando ele chega na casa dele, o velhinho, que era amigo dele, está morto. Porque o filho dele de 2 anos matou o velhinho. Olha só que coisa incrível. O moleque de 2 anos matou o velhinho. E aí, o que ele faz? Ele vai na casa dele, pega um monte de morfina, coisa assim. E aí ele sai com um monte de seringa de morfina e volta para casa dele para poder atacar o filho. Por outro lado, a esposa dele ficou muito perturbada com o fato do médico ter mandado ela para casa dos pais. Aí ela fica aflita lá e volta sozinha. A hora que ela volta, ela chega antes dele na casa, porque ele estava fazendo outras coisas. A mulher chega antes dele na casa. Aí o filho que ressuscitou, no caso, supostamente ressuscitou, está na casa. Aí o que o filho faz? Ele vai, ataca a mãe e mata ela com uma faca. Ele enfia uma faca na garganta e mata ela. Ele chega justamente quando está acontecendo esse cenário. O velhinho está morto, esfaqueado, e a esposa, que acabou de chegar, também está morta, esfaqueada. Aí o que ele desconfia? Ele fala, puxa vida, eu demorei muito tempo para buscar meu filho, e ele voltou desse jeito. E ele fica sabendo, inclusive, no decorrer da história, que alguém resolveu levar um touro para esse cemitério, à frente do cemitério dos bichos, que alguém resolveu levar um touro e o touro voltou super agressivo, porque demoraram para levar. Aí, imediatamente, ele pega a esposa e leva correndo para esse cemitério de bichos, que na verdade é um pouco além do cemitério de bichos, né? É uma outra área do cemitério que pouca gente conhece. Aí
Ele vai e volta para casa dele, todo machucado, todo estrupiado, na verdade, todo lascado. Aí ele tá na casa dele, tá lá de boa assistindo televisão. Meia hora depois, chega a esposa dele e fala: Oi, querido. Esse é o final da história, ok? Não é exatamente um spoiler, porque tem mais coisas aí que a gente não sabe, mas esse livro ele conta muita coisa sobre vida e morte. Tem uma hora, por exemplo, que a filha do médico pergunta para ele: Pai, o que que acontece quando a gente morre? E ele, como médico, qual o pensamento dele? Normalmente, muitos médicos diriam que você morre e não acontece mais nada, você deixa de existir. Só que a mulher do médico, ela ouve a conversa e ela tem um outro tipo de pensamento. E os dois discutem muito sobre isso, porque o médico fala: Filho, a gente morre e acaba tudo. A esposa fala: Você não pode falar isso para nossa filha, que ela tem só 5 anos, e você não pode falar desse modo com ela. Aí ele fala: Mas como que eu vou dar esperança se eu nem sei o que acontece, já que a fé dele é muito fraca? E essa esposa dele, ela também é muito traumatizada, porque ela tem uma irmã que morreu em condições precárias no passado. Então existe todo um conflito sobre vida e morte, né? Que é explorado no livro. E Stephen King, ele é muito bom em suspense porque ele consegue prolongar um assunto, uma história por muito tempo. É por isso que eu gosto muito de Stephen King. Ele consegue prolongar muito tempo uma história com poucos fatos. E isso torna a história muito interessante. Ele faz o suspense crescer bastante. E vale muito a pena ler esse livro. Tem muita coisa interessante, tem muita reflexão interessante sobre vida e morte, sobre o bem e o mal, tem muita coisa boa. Então vale muito a pena. Sem contar aquele estilo do Stephen King, né? Todo voltado para cidades do interior, aquela coisa de voltar contando história do passado. O Stephen King tem muito isso. Então vale muito a pena ler. Eu recomendo muito que se leia esse livro, que é uma história muito boa. O Cemitério, Stephen King. É um filme, é um livro antigo, um livro bem antigo, mas vale muito a pena, ok? Um abraço, espero que tenham gostado do vídeo e a gente vai se falando. Um abraço.